Fala pessoal, mais um episódio do Megatron Podcast. Essa semana a gente vai só adiar um pouquinho, né? A gente adiou um pouquinho esse episódio, sairia na quinta, nós vamos subir na sexta, Henrique. Pode ser na sexta, vai estar esse episódio no ar. E graças a Deus que nós conseguimos adiar, porque hoje é uma honra ter o convidado que está aqui com a gente. Muito obrigado. É o Ângelo. Muito Poxa, obrigado. é um prazer estar aqui Obrigado. com um mestre, hoje consultor, mas de tantas histórias, tantas vivências aí em empresas, né? Mas começando, hoje boa tarde, né, Carlão? Boa tarde, conseguimos hoje, gravar boa tarde, né? Hoje boa tarde. Agradecemos a presença do Ângelo aqui, é um grande empresário, administrador de empresa, conhece a fundo. Eu vou falar assim, é um puta... fala investidor, não, né? Não. Referência, né? Uma baita referência. Uma baita referência aí. Obrigado aí pelo elogio, mas é assim, né? Tem 68 anos de idade, né? Trabalhando desde os 8 anos, né? Desde 8 anos de idade trabalhando, tem que aprender, não tem? Nossa, e você sabe, hein, Ângelo? Também a gente sabe algumas coisas, assim. É gostoso ouvir isso, até porque a gente cuida de vários temas dentro da empresa, né? Hoje, se fosse fazer um podcast contigo, aí a gente podia ficar uns 2, 3 dias batendo papo, porque tem história. Ah, tem. Mas a gente leva a questão da empregabilidade, da gestão, da tecnologia para as empresas, para quem está querendo entrar no mercado de trabalho. E aí você começou falando um ponto bacana, né? Que continua aprendendo. Mas como foi o Ângelo começando? Me conta um pouquinho da tua história até chegar aqui. Então, eu nasci num sítio. Meu pai era agricultor no Paraná. E nós não tínhamos recurso não, tá? Tinha uma terra lá que a gente plantava para subsistência. Não era tão bom não, era uma vida bem difícil. E não tinha oportunidade. A oportunidade passava longe, né? A cidade mais perto, a 100 quilômetros. E aí, os professores que tinham era professor rural. Você chegava lá, o professor também limitado, ensinava pouco, a gente não tinha recurso com material, essas coisas todas. Mas a gente foi lutando. Chegou quando eu completei 18 anos, eu sempre trabalhando na roça, né? Meu pai tinha lavoura de café, lavoura branca e tal. Tudo muito difícil e eu fui para São Paulo. Falei, quer saber, eu vou arriscar. Fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, bem cru mesmo. Fui fazer cursinho objetivo, fui estudar e ingressei no Pão de Açúcar. Trabalhei 8 anos no Pão de Açúcar, depois eu fui para Metal Leve, depois eu fui trabalhando, fui mudando de empresa, aí fui envelhecendo e fui mudando de empresa. Me formei em Ciências Contábeis, fiz MBA em Finanças e eu trabalhei muito na área de auditoria, o que me deu uma canja muito grande. Porque auditoria, você sabe, né? Você faz, um dia você está auditando folha, outro dia você está auditando estoque, outro dia você está auditando despesas, e cada dia você faz uma coisa diferente. E quando você audita essas grandes empresas, você aprende, tem os procedimentos, né? Tem os pontos de controle que você tem que dar as recomendações, e você vai enriquecendo. E foi assim. E aí, pelo fato de eu ter trabalhado na auditoria e visitado vários negócios, então, por exemplo, hoje você faz auditoria num açougue, amanhã você faz auditoria numa casa de carne, depois você faz auditoria... Quando eu falo casa de carne, é um frigorífico, né? Aí você faz numa indústria. E aí você vai, vários mercados, você vai aprendendo. E eu, felizmente, eu tive a oportunidade de aprender bastante, né? Porque eu sou bastante didático, né? Isso é bom, Autodidático. Com certeza. E aí, depois de, sei lá, 30 anos trabalhando, eu virei consultor, porque... Aprendeu tanto, falou, Você envelhece, né? Para ajudar as empresas, né, Ângelo? Você tem um lado bom. Aí você partiu para ajudar as empresas a fazer uma consultoria nelas, né? Sim. Se bem que consultoria é uma coisa difícil vender, né? Porque normalmente quando você vai fazer uma consultoria, a empresa está quebrada. E aí, como é que se ajuda, né? Não tem recursos e já está todo mundo cansado, já ninguém acredita mais, é muito difícil. Mas a gente tem tido trabalhos legais aí. Mas é interessante você pegar uma empresa dessa que você consegue dar a volta, né? Igual nós já vimos vários casos aí, eu participei, a empresa dá a volta por cima, basta acreditar, né? Entendeu? Então, e hoje, no meu ponto de vista, eu acho, se você conseguir mudar a gestão, entendeu? Você consegue dar a volta. Sim. Entendeu?
Talvez seja o maior desafio hoje, porque tem muita empresa que não entende que ela está indo para o caminho errado até dar errado. E como consultor, você tem que entrar dentro da empresa e apontar o dedo na ferida, às vezes até afundar a ferida para o cara entender que realmente ele está errado. Para ter esse tipo de situação, para que você consiga dar essa reviravolta na cabeça de uma pessoa, além de consultor, você também tem que ter a psicologia, tem que ter uma cacetada de coisa ali junto. Psicólogo. É porque, normalmente, quando você vai numa empresa, como é que você convence que o seu trabalho vai ser bom? Eu faço o trabalho, se você gostar, você paga. Eu faço o trabalho, se der certo, você, né, por êxito. Mas, geralmente, a gente é indicado. Então, fiz um trabalho para você, você gostou, passa para o outro, e assim a gente vai. Mas eu costumo fazer um trabalho bem focado. Então, por exemplo, você está com dificuldade, eu vou te dar uma força e depois você toca. Não quero ficar lá dentro te dando trabalho. Porque consultoria é assim, né? Se você não pode ajudar, você também não pode atrapalhar. Porque a pessoa que está precisando está com expectativa, está achando que você vai resolver o problema dela e não é bem assim, né? Então, o Carlão até me perguntou quais são as dores das empresas. Então, crédito, as empresas não têm crédito hoje. Impostos, os impostos são difíceis demais. Você imagina só, você fatura 100 milhões mês, 30 milhões já fica. Aí se você tem uma indústria, o custo da indústria é muito alto. Então hoje tem indústria que chega a ser 50% a matéria-prima do produto. Agora para pensar, você tem um produto 100 milhões, 50 milhões é custo de matéria-prima. Desses 50, você já tira 30, que é o imposto. Sobrou 20. Só que nesse 20 tem que caber todas as despesas operacionais, que entra depreciação dos seus bens, seus investimentos, tudo tem que sair daí. Então, por exemplo, lógico que o investimento está lá no final, mas, por exemplo, você tem que pagar a energia elétrica, que é caríssima, você tem que pagar a mão de obra, que é caríssima, você tem que pagar os encargos da folha. Tem empresa que o lucro bruto já é negativo. Como é que você vira isso? Às vezes a gente identifica que o problema da empresa não é nem no lucro bruto e nem no lucro operacional. É no financeiro. Porque tem tanta despesa, tanta dívida, tanta coisa errada, remanescente, que o cara, de repente, negocia e continua pagando. O EBITDA que ele gera não cobre. Às vezes a empresa é ótima, mas está passando apuro porque tem um remanescente muito alto de passivo, né? A dívida dele, né? A dívida dele é alta, complica a vida. E normalmente quando você chega na empresa, você identifica que o preço está errado. E tem uma narrativa muito triste que é assim, seu preço está errado. Mas se eu colocar tudo, eu não vendo. Se eu colocar o imposto, eu não vendo. Se eu colocar a minha margem maior, eu não vendo. Mas se você não vende, até que dia você vai viver? Você vai morrer. Concorda? Sim, sim. E você não consegue convencer ninguém para isso, não. Eu já tive empresa que eu consigo falar, o preço é esse, não pode ser diferente. A pessoa fala, não, mas esse preço eu não vou praticar. Não adianta. Eu, até pegando o gancho, já falando para todo mundo, nós já falamos várias vezes da reforma tributária, a gente nós estamos montando um episódio especial para falar disso, por isso a gente está até adiando um pouquinho para falar, trazendo pessoas especiais para tratar do negócio, mas a reforma ela vai acontecer, a gente infelizmente não tem muito poder em cima do governo, poderia ter mais poder, mas infelizmente não é assim que funciona. Mas essa questão administrativa, de custo, você acha que as empresas, depois de tanta tecnologia, tanto histórico, tanta informação que tem, elas ainda patinam nessa questão de custo? Porque assim, tudo que você usa, você compra de alguém. Esse alguém tem as mesmas dores que você. Então, seu fornecedor precisa ganhar dinheiro. Certo? Com certeza. Qual que é a boa prática? É você manter seu fornecedor em dia.
Então, por exemplo, zelar por ele. Você tendo um bom fornecedor, você vai se dar bem. Mas por quê? Porque o fornecedor não te entrega se ele não for bom. Ele te entrega o produto com problema. Eu tenho certeza que meu fornecedor é bom. Então, pague o que ele está pedindo. Pague o preço dele, porque ele vai ser o começo do seu sucesso. E o prazo, né, também, né? Que é muito importante, né? E aí, o que acontece? Eu não posso ficar reclamando do custo. Eu não posso ficar arrumando desculpa que o preço é caro. Não é isso. É que o meu produto não está bem formatado. Para pensar. O que é mais fácil? Você, vamos supor, eu sou produtor, eu sou fabricante, você é o distribuidor. É muito mais fácil você repassar o preço para o mercado do que eu ficar me matando. Então você me achata e depois você bota o preço que você quer, o varejo te paga. E aí o que aconteceu? Você quebrou o seu próprio fornecedor. Está dando um tiro no pé. E isso é muito difícil porque as pessoas acham que custo é um problema e não é. Custo não é problema, não. O que é problema é você não definir quanto que ele é dentro do seu preço de venda. Então, se você coloca o seu preço de venda correto, não vai ter problema nenhum. Eu vendo 6 milhões e se eu fizer o que você está querendo, baixa para 3, não tem problema. O faturamento vai cair, mas você vai ter lucro. Melhor ter lucro de 3 do que ter prejuízo com 6. Com certeza. Né? Isso é uma conta demais. É uma conta. Mais ou menos. É de menos. Não tem segredo, sabe? Aquela história de que se você gasta mais do que você ganha, fatalmente você vai se dar mal lá na frente. Tempo ao tempo, né? Isso vale para tudo. Até a vida pessoal, né? A vida pessoal, se gastou mais, tá ferrado, cara. Não tem jeito, né? Exatamente. E as empresas é isso. Eu acho que hoje as empresas, se elas realmente colocar tudo na ponta do lápis ali, ela consegue saber quanto custa cada item dela, tá? E eu vou falar assim, o outro abacaxi que eu vejo que o Ângelo comentou aqui é o endividamento passado, que reflete agora, porque o copo que me dá lucro, tá? Só que eu tenho uma dívida atrás que eu vou jogar aqui e me deu negativo. É isso que é a maior dor que tem nas empresas, né? É o histórico, sacrifica muito a empresa. E existe também você precisa entender o lead time das coisas. Então, por exemplo, se eu tenho produto de prateleira, eu preciso de ter ele, não adianta. Eu tenho um portfólio de 300 peças. O que eu preciso ter? Eu preciso de ter estoque de 300 peças. Eu não vou esperar o meu vendedor tirar um pedido para eu atender o pedido. Isso. Eu tenho um custo de fábrica gigantesco. Eu preciso de desvincular a fábrica do comercial. Eu tenho que fazer a fábrica rodar, ter a maior produtividade do mundo e tem que pegar no pé do comercial. Meu filho, se vira. As coisas estão invertidas nesse caso, né? Agora o comercial não pode fabricar porque não vende. Então ferrou. E vira uma desculpa, né? Aí o comercial fala, ó, eu não vou vender porque a fábrica não produz. Aí a fábrica, eu não produzo porque o comercial não vende. Então, na realidade, eu acho que é o que você falou. Tá aqui, produz aí, o problema é seu, eu vou vender, tá aqui a demanda. Exatamente. E outra coisa, a gente gera riqueza na empresa através do estoque. Porque o estoque é o único meio que você fatura. Sem estoque, você não fatura. Você já imaginou? Um cara de manutenção, ele precisa da peça para amanhã, ele monta na motocicleta e vai na loja e quer a peça. Espera aí que eu vou fazer, semana que vem eu te entrego. Daí liga pro fornecedor, me entrega. Aí demorou 90 dias, o cara já morreu de fome, porque ele precisa da moto para trabalhar, entendeu? Então eu acho assim, se eu tenho uma marcenaria, é diferente. Aí você vem com o seu projeto, eu estudo o seu projeto, dou o preço nele, que ele é caro pra caramba, porque é especial. Vou lá, faço o seu projeto e entrego. Um portão, uma serralheria, né, uma estrutura metálica. Agora, uma fábrica, que eu vou atender o varejo, através do distribuidor, eu tenho que ter na prateleira, não adianta, esquece. E pior, tem peça que você não vende ela se não tiver outra. Tem peça que é conjunto, você precisa de tudo, você precisa da família inteira. Sim. E você tem as dificuldades de mercado, não adianta. Você tem a sua peça no distribuidor, você tem a sua peça no representante, você tem sua peça na internet, você tem sua peça no telefone, então todo lugar você vende, é meio para vender. Você tem que explorar isso. Eu vou em empresa que tem 10 funcionários no comercial e tem empresa que tem 1.
Então, e a empresa, ela é a cabeça do diretor geral. Se ele tem uma cabeça boa, ela vai ser boa. Se ele não tem uma cabeça boa, ela não vai ser boa. Não adianta. E aí você escuta dos bastidores, todo mundo reclamando, mas podia ser assim, podia ser assado, podia ser assim. Porque a solução está em casa. Não adianta você, contrata um especialista para resolver isso. Nada, a solução está ali, ó. A solução está no chão de fábrica, a solução está no carinho da almoxarifada, tá as pessoas que entendem. Então, o que você tem que fazer, você tem que saber delegar. Monta uma equipe bacana, cada um com o seu macaquinho e cobra resultado. Não precisa. Tem gente que não consegue fazer gestão, tem gente que quer fazer tudo. Eu contrato você e fico ensinando você a trabalhar. Mas peraí, cara, eu contratei você. Não, eu fico ensinando você a trabalhar. Você fala, mas peraí, ele me contratou, eu vou ter que fazer do jeito que ele quer. Tá cheio disso. Exato. Então é isso. Exato. E até pegando um gancho, a questão comercial, que eu vivo muito mais isso agora, virou um processo de desculpas, né, de ambos os lados, uma guerra meio de interesse para mostrar quem pode mais. E eu vejo que hoje os gestores estão muito mais preocupados em ficar apontando do que achar real necessidade ou dar o direcionamento certo para a equipe, para falar, olha, o caminho é esse, ou se não, vamos estudar junto e analisar para que chegue numa situação legal. Agora, Ângelo, eu toquei num assunto da reforma tributária, não seria do tema, você deve estar antenado com isso. Como que você vê? Você vê com bons olhos ou você acha que vai ser difícil para a galera aí? Olha, sempre foi difícil, né? Independentemente de ser nesse modelo, outro modelo, qualquer modelo que seja, é difícil, porque o problema não é a reforma tributária em si. O problema é o quanto que ela impacta no meu preço, o quanto que ela impacta na minha empresa. Pra você ter uma ideia, tem empresa que tem mais gente cuidando da burocracia do que do negócio em si. Muito mais gente. E outra coisa, por mais que você faça bem feito, ainda está errado. Sempre tem um negócio errado. E o outro problema maior é que as empresas hoje trabalham para o governo. Se você catar, você quer entregar tudo. Você entrega expede para o governo, você está o XML no governo, todas as notas. Então o governo tem todas as informações. Nós trabalhamos para a empresa e para o governo. Sim. E com a nova tributação, que nós vamos falar isso na próxima semana, vai aumentar muito a carga tributária. Pelos estudos que eu fiz daqui, umas análises aqui, eu assustei, viu? Assustei muito, porque o prestador de serviço está ferrado. Entendeu? Então a carga é altíssima. Entendeu? E vai aumentar em média de 10%. Então, Carlão, veja bem, eu não me preocupo com o imposto porque eu boto no preço. Sim. Se não vender, eu caio fora. Porque eu não vou. Quem sou eu para falar que não vou pagar imposto? Imposto tem que pagar. Sim, não tem jeito. Pagamos. Sim. Então, eu faço uma análise, elejo o produto, põe o imposto direitinho, a margem, não vende, para de perder tempo. Para de perder, você vai ficar sem nada. E isso dá para fazer. E é legal porque tem vários produtos. Não deu certo um, dá certo o outro, e assim vai em frente. Agora, a reforma tributária em si é tão difícil que os próprios advogados sofrem com isso. Sim. Ninguém consegue saber como funciona. Sabe por quê, cara? Porque quem criou a reforma tributária não toca empresa. Não. Quem criou a reforma tributária É interessante isso aí. não tem as dores que nós temos de ter que ficar recolhendo tudo isso. Então, pra você ter uma ideia, você contrata um funcionário, tributa a mão de obra dele. Depois, essa mão de obra vai para o preço e tributa de novo. É bitributada. É um negócio doido, cara. É exponencial. Então, não tem jeito, cara. Ou você aprende a fazer do jeito que tem que ser feito, ou você desiste. Eu fiz a pergunta justamente nisso, porque assim, para nós que vamos desenvolver, que temos toda uma mudança dentro do sistema, né, das soluções que a gente leva, a gente está estudando justamente os valores. Mas é legal saber o olhar do consultor, porque você vai ter que ensinar a empresa a sair de todo esse processo de olhar só para o valor, mas tem que acertar teu processo, tem que acertar sua forma de venda. Hoje, por exemplo, está muito mais, não mais fácil vender, porque hoje o mercado está muito maior, está nascendo mais empresas, com toda a dificuldade, mas está nascendo. E se
a empresa ela não aprender a usar as ferramentas que hoje ela tem, um marketing legal, preparar os vendedores para mostrar para os futuros clientes que o produto faz sentido, né? Aquilo realmente vai ajudar a empresa, saber vender, porque o valor da reforma tributária não vai mudar. Infelizmente, a gente não vai escapar. É aí que eu acho que entra o consultor e fala, olha, você tem esse caminho aqui, cara. Como eu falei, fala disso. o preço seu de venda é esse, cara. Se você fugir disso, você está trabalhando com margem negativa. Sim, com Aí certeza. não tem jeito. Aí eu vou falar assim, a pessoa vai trabalhando, cara, vai conseguir tocar quanto tempo? É só a dívida, vai aumentando a dívida dela. E a concorrência, você sabe para que serve a concorrência? Para quebrar todo mundo junto. Concorrência é coisa do capeta. Eu não entro nessa. Mas o comprador liga para você e fala assim, mas fulano, eu não posso fazer. Ele tem privilégios que eu não tenho, por isso que ele pode te oferecer nesse preço. Mas eu gostaria demais de vender para você, mas não posso. Então, tem gente que não. Que vende que se dane. O cara, às vezes não é nem verdade, às vezes o cara tá jogando verde, falou que é mais barato e eu já tô quebrado, ainda vou vender mais barato para você. Agora, para pensar, às vezes eu não consigo nem repor. Você imagina o cara ter uma loja, ele compra o produto por 10, demora um ano para vender o produto está lá na prateleira, ele faz uma promoçãozinha, baixa o preço, aí só que para repor já é mais caro. Então o cara entra numa bola de neve assim, quando ele vê, ele já morreu. E se não tiver controle, já era, né, cara? Muitas vezes não tem controle, já era, vai vivendo dia a dia e é complicado. Então hoje eu acho que tem que estar ali, ter todas as informações na mão para você saber a decisão a ser tomada, né? Sim, informação é importante. Se não tem informação, esquece. Tá descalço. Esquece. E informação tem que ser muito bem confiável, né? Não, tem que ser muito bem usada. Porque tem gente que tem informação e não sabe o que fazer com ela. É verdade. Eu vejo empresas que têm 200 relatórios, mas não serve para nada. Não precisa ter aquele relatório. Tem que ter o básico, mas você usar. Né? Por exemplo, você é meu vendedor. Você prometeu para mim que esse mês você ia vender R$1 milhão. Você vendeu os 500. Não adianta você vir com desculpa. Então não prometesse, porque eu fiz plano em cima do que você prometeu. Né? Então é isso. A informação dos 500 lá é importante. A informação das despesas, a informação de tudo é super importante. Imagina você numa reunião, que nem aqui nós estamos numa reunião para falar do resultado do mês, o que vai deixar a gente empolgado? É a geração de caixa, que foi boa, é eu saber que nós pagamos os impostos daquele mês tudo, é saber que eu vou ter a minha retirada, é saber que tudo que foi feito foi contabilizado bonitinho, não ter medo de receber um fiscal, não ter medo de receber uma cobrança. Por quê? Porque você está seguro. Agora, se a gente faz tudo errado, a gente não... Para que fazer errado? Me fala. Não, e que lá, né? Você faz errado, você não sabe, vamos falar assim, quanto que eu estou devendo realmente, não sabe nada. Você faz. Eu fico louco quando a gente chega em alguma empresa, você tem um relatório que traz todas as informações. Aí o cara, não, mas esse relatório não dá certo não, eu preciso colocar isso. A gente até brinca, né? Que vai ter que colocar florzinha no relatório, desenhar para agradar o cara, mas a informação tá ali. Eu também vejo que às vezes é um pouquinho só de arrumar desculpa ou tentar achar algum resultado ali para que ele se conforte. E ele não quer ver o que é real. Então, é difícil às vezes lidar com a pessoa. Eu queria até falar nome de empresa nessa hora, mas não pode, né? Senão eu vou ficar bravo. Tem algumas que elas se enrolam. Assim, aí precisa do consultor ir lá e falar, meu amigo, tá aqui, Faz ó, desse jeito. faz isso que vai dar certo. Né? Às vezes é mais simples, ou eu tô muito errado. Sabe onde o consultor funciona bastante, eu acho? Só conversando. O consultor que vai lá e fica trabalhando, aí é complicado. Porque as pessoas já sabem o que fazer na empresa. Então vão falar, Wagner, por que você não faz assim? Melhor do que nós fizemos lá na outra empresa, deu certo. Então, por exemplo, você vai numa palestra, chega lá, o cara começa a falar um negócio para você. Aí o que você faz? Pergunta para ele onde é que funcionou. Concorda?
Tem um histórico, né? Da onde se tirou. Onde funcionou isso? Porque é fácil você ir fazer uma palestra e começar a inventar um monte de dados, um monte de história. Então, se eu tenho uma empresa e estou com dificuldade e você chega me oferecendo um trabalho, onde funcionou? Lá no Carlão, e aí? Posso fazer? Pode. E outra coisa, tem que ter começo, meio e fim. Não adianta... Quando é que vai acabar isso? Né? E às vezes o empresário pede ajuda e eu declino porque não tem informação. Eu não sou pai de santo para chegar e falar para o cara, ó, faz assim, sabe? Não tem nem como, né, Deus? Não tem nem jeito. Por exemplo, você é um distribuidor. Tá? Você é um distribuidor de materiais elétricos. Você está quebrado. Só que você fatura 10 milhões. O que está errado? Você não podia ter prejuízo. Porque você compra por um preço. Você sabe quanto você comprou? Qual é o problema de você vender um pouquinho mais caro? R$1 mais caro. Pelo menos eu sei que eu não estou perdendo. Aí você só está arrumando dívidas, está arrumando passivo, está ferrado. Já entrou nos bancos, está pendurado. Aí eu vou chegar no cara e falar para você, ó, você tem que ver qual é o seu produto que vende mais. Aí eu sei. Então, tudo que eu falar para você, você já sabe. Ah, você precisa de refazer a sua folha de pagamento, você precisa de trocar esse salário muito alto, que não cabe no seu bolso. Aí isso eu já sei. Ah, você precisa de, na hora de comprar, diminuir um pouco de itens. Você tem 1 milhão de itens, compra menos. Compra, em vez de você ter 15 mil itens, tenha 10 mil itens. Ah, mas eu não posso, porque... Sabe? Então, tudo que você fala, o cara sabe. Não adianta Então, você nada. não consegue. Fala, então, você me passa todas as suas informações que eu vou fazer um diagnóstico. Aí você pega, o cara vem com uma folha com valores consolidados. Não funciona isso. Eu não consigo entender o que tem dentro daquilo. Eu costumo pegar, eu pego tudo, documento por documento. Aí quando você pega tudo, então toda a movimentação financeira de pagar e toda a movimentação financeira de receber, e você começa a confrontar, porque a chave ali é a data e a conta. Você tem a data e a conta. Você faz o que você quiser com aquilo ali. Né? Aí você descobre que tem valores que não tem nada a ver com o negócio. Você descobre que pagou juro excessivamente, sendo que não precisava pagar. Então, você começa a analisar um monte de coisa. E aí, quando você vê esse dado e você fala, não, confio no dado e agora eu tenho alguma coisa para dar ideia, tem alguns pontos de controle para oferecer. Se não tem essa informação, eu nem quero saber, não vou conseguir te ajudar. Você tá totalmente descalço, né, cara? Sem informação, você não tem que fazer nada. É foda. E é engraçado falar disso em plena esse avanço tecnológico que está todo mundo vendo que precisa ter uma evolução, precisa acompanhar a evolução e mesmo assim tem empresa que peca na administração dos dados ali, das informações, que aí, poxa, quer levantar dinheiro, mas espera aí, puxa os relatórios e vê realmente se é possível levantar um dinheiro e se eu vou dar conta de pagar esse valor. Eu quero comprar mais. Então, puxa o relatório realmente. O que a gente passa de empresas aí que o cara vai lá e faz uma compra absurda e ele não sabe nem se tem no estoque ou não. De repente vai lá no estoque e tá lá um monte de peça que ele ia comprar. Ou peça que não usa, tá? Faz quanto tempo tá parado? Tem peça chegando a fazer relatório aquela vez lá na empresa, tava 15 anos peça. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Até que você fez no limpa lá. Os maiores desastres que eu vejo é sobre bancos. Os empréstimos de bancos. O que acontece? Quando você não deve nada, o banco abre as portas para você e você tem a falsa sensação que você está bem. Você, imagina, você Poderoso. pega o empréstimo ali, coloca no seu caixa, você paga tudo. Ele esqueceu que ele só trocou de mão, né? Ele via para o A, agora ele deve para o B. Só que depois ele não consegue pagar, porque quem não conseguiu pagar nem o dia a dia, vai agora pagar o dia a dia mais o empréstimo? Não consegue pagar. O que ele faz? Ele vai lá e negocia com o banco. O que o banco faz? O banco pega uma dívida de 1 milhão e joga para 4. Porque muda o spread, muda as taxas, muda tudo. E não quer nem saber. Aí a pessoa, puta, negocia. Só se informou mais. Não paga nem a primeira. Aí vai lá e negocia de novo.
Aí joga essa dívida para 6 milhões. E não paga. E se enrola, se acaba. Não pode, cara. Não pode. Você tem que... É melhor eu continuar devendo 1 milhão, tentar pagar ele e tal. Negociar. E ficar sofrendo do que eu querer resolver dessa forma. E é complicado. É a mesma coisa, por exemplo, desconto de duplicado. O cara não tem dinheiro, pega tudo e desconta tudo. Aí ele fica sempre descontando os duplicados. Você concorda que se ele descontar o duplicado todo mês, se ele ficar um mês sem pagar ninguém, ele não precisa mais do desconto duplicado? Sim. Porque ele alcança? Sim. Não é 30 dias só que ele fica se valendo daquilo? Tem empresa aí que tem 200 mil de juros de desconto duplicado. Se ele parar, o nego vai ligar, me paga, aguenta aí. Então ele enrola, não enrola, mas ele administra aquela dívida durante um mês e sai do desconto duplicado. E vai ter fazer um caixa melhor, né? Respirar, né? Sim. Eu não tenho problema nenhum em dever pro cara. Deixa o cara te pagar. Esse negócio de fulano liga, você não atende o telefone. Não, atendo o telefone. Tô aqui. Se Deus quiser, eu vou te pagar, porque esse é o meu objetivo. Eu não vou te dar o cano de jeito nenhum. E vai de você, né, Fábio? Exatamente. Vai administrando até você virar o jogo. Mas fugir da raia não é o caminho, não. Hoje tem um pessoal muito mais jovem empreendendo, tem algumas empresas novas. A gente vê muito o pessoal querendo tirar o corpo, né? E em vez de enfrentar o desafio, e aí as empresas morrem rápido. E aí vem a questão da pergunta que eu ia te fazer. Hoje é muito mais fácil ou mais difícil fazer consultoria? Porque lá atrás você não tinha tecnologia te apoiando. Para você ter dados mais concretos, para ter informação mais rápida. Não te chamando de velho, tá, Ângelo? Não é isso. Pô, tem 70 anos. Tá novo, tá novo. Mas as informações eram mais difíceis e você tinha mais trabalho. Hoje você tem muito mais informação, mas tem esse pessoal que está muito mais sensível e se autoprotegendo do que realmente assumindo e falando, não, eu quero resolver. Como tá? É muito diferente de antes para agora? Eu acho que sempre foi difícil e sempre foi fácil. Depende de cada caso, né? Tem complicador que aumentou e tem coisa que facilitou em função da tecnologia, de sistema. Tudo. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos que montar os nossos borderos. Então, todas as notas fiscais, indexada por data e indexada por número, dentro de cada fornecedor, e tudo carimbadinha. Lançado. Então, aquilo nós íamos para o armário guardar, porque aquilo é a minha comprovação. Se você fosse lá e tirasse uma folha daquela e jogasse fora, eu não ia saber. Até um chefe meu que estava lá substituindo, eu não ia saber. Então, era mais perigoso, eu diria. Hoje, tudo no sistema, não tem como ele fazer isso. Mas vai lá e deleta. Não, mas aí não tem. Você tem log, tem como provar tudo. Porque tem vários, o sistema tem a segurança dele. É mais fechado. Então, eu acho que em algumas coisas melhorou. E algumas coisas piorou. Porque, por exemplo, as próprias exigências que o governo faz hoje, na minha época eu não fazia lá atrás. Por exemplo, eu colocava uma máquina para operar e eu operava a máquina na boa. Hoje não, eu tenho que botar uns ferros lá para proteger, porque senão eu corto a minha mão. Hoje aí eu preciso de dinheiro para deixar as máquinas tudo em conforme. Você tem hoje, por exemplo, vamos falar do bloco K. Você acha que alguém tem fábrica, com exceção das bem administradas e as grandes multinacionais, tem condição de fazer isso? Não tem. Vocês são do sistema, vocês sabem, pô. Sim, o pessoal tem que ter um controle total, mas não tem condição de você dar um bloco pro governo. O nego faz tudo errado. E aí? Fazer o quê? Foda. Falando em bloco, nós já aproveitando o gargalo, ano que vem a NR1.
A parte trabalhista, cara, que é psicológico dos funcionários. Mais outra coisa também. Ó, pra você ter uma ideia. Nós recebemos um fiscal do trabalho e nós tínhamos um funcionário que tinha 17 anos, tem 17 anos. Não, ele vai fazer 18 em março. E a moça falou, ó, ou você tem que mandar ele embora, ou você precisa de transferir ele para outro departamento, porque aqui ele não pode trabalhar. Ele está usando EPI. Então, a gente parte do princípio que se ele usa EPI, é uma operação de risco. Então, ele não pode. Aí você tem estagiário no mesmo departamento que pode. O estagiário tem 15 anos e ele tem 17 e não pode. Então, essas leis que quem fez não trabalha ali, é aquilo que eu te falei, quem fez a lei não sabe o o que vai afetar. Agora, para pensar, cara. O funcionário não pode fazer o que tem que ser feito, porque senão ele pode se acidentar. Isso vale para todo mundo pode se acidentar. Então, eu precisava de desburocratizar isso, precisava de fazer leis que faz sentido, entendeu? Eu prefiro 1000 vezes uma criança de 12 anos trabalhando junto com gente idônea que está ensinando, doutrinando, do que ficar na rua soltando pipa e mexendo com coisas piores ainda. Não sei, se eu fosse criar lei, eu ia pensar em tudo isso. Seria o certo, né? Mas hoje a gente não vê desse jeito. Principalmente quando a gente vai desenvolver alguma coisa, a gente pega algumas leis que assim, não faz sentido, não tem o porquê desenvolver isso. Mas... E fora as leis, nós temos outro abacaxi, né? Hoje nós estamos com 50% do Brasil bolsa, né? Então é outra coisa. Tem diversas empresas aí, tem que ter uma atrás de funcionário, não acha. Não tem mais funcionário. Está escasso. O pessoal está colocando em rádio, está colocando em tudo aí para achar funcionário. Então, Carlão, mas quando a gente era criança, nossos pais diziam pra gente que a gente precisava trabalhar. Sim. Que se a gente não trabalhasse, a gente ia morrer de fome. Que se a gente não trabalhasse, Deus ia castigar. Minha casa era assim. Então a gente começou a trabalhar com 8 anos. Mas aí agora, a molecada descobriu que não precisa trabalhar para não morre. Se eu não trabalhar, eu não vou morrer. Eu vou conseguir comer. Dessa forma. Então, cara, para pensar, o cara já é preguiçoso. Então você dá a grana para ele. Você acha que ele vai trabalhar? Não vai. Não vai trabalhar. Esquece. Eu vou muito em indústrias, né? E uma das indústrias, e eu nasci dentro de uma, foi fundição. Comecei a trabalhar junto com meu pai, aprendi praticamente tudo de fundição que eu sei hoje. Eu devo ao meu pai, que é um mestre. Eu tenho uma enciclopédia. Ixi, me enrolei tudo agora para falar. Mas eu tenho em casa quem pode me ensinar o tempo todo. É raro você chegar dentro de uma fundição que é pesado. É um lugar difícil de estar, mas aonde não tem fundição hoje? Você tem poste, tem pecinha lá que é fundida, você tem tudo é carro é fundido. E a faixa etária de quem trabalha em fundição hoje, você não acha um jovem, e quando o jovem vai, ele trabalha o suficiente para pegar o seguro-desemprego e vaza. Não, mas meio período. Tem lugar aí que o cara foi lá, começou a trabalhar de manhã, não voltou, foi almoçar, não voltou mais, cara. Então é complicado, o que ele falou. É aquele calorzão no forno lá, cara, quando o cara vê a realidade lá, cara, não volta. Então, você falando em fundição, é um caso bem interessante para se discutir, porque, por exemplo, eu trabalhei em fundição, e a fundição, como ela é a base de tudo, começa tudo lá, né? Deveria ser visto pelo governo, deveria ser visto de uma forma muito mais delicada. Não tem cabimento, por exemplo, você pagar a energia elétrica que você paga numa fundição. É uma coisa estúpida. É absurdo. É estúpido, mas é estúpido. Quando eu vi a conta da energia na fábrica, eu levei um susto. Era mais caro que a folha, de tão alto que era a energia. Bom, e aí, 30% daquela desgraça estragava. Não conseguia fundir certo. O cara vai falar assim, quem tu manda não saber fazer? Não é. É muito delicada a produção. É muito difícil. Aquele processo de areia é um negócio só para campeão mesmo. É dificílimo.
Só funciona para pessoas automatizadas, essas empresas grandes que tem bala na agulha, mas essas fundições médias não conseguem ganhar dinheiro. Não tem jeito. Tudo volta. É a areia que sujou, deu não sei o quê, deu um defeito. A rebarbação, um negócio. O capeta é difícil demais, né? Bastante. Uma sujeira, inferno. Bastante. Então, é um business que o governo deveria de olhar com mais cuidado, assim, e ajudar essas Um pessoas. incentivo, né, para eles, né? Porra, tem que ter um incentivo maior, né, para poder ajudar. Como Pelo você amor de falou. Deus. Então, mas eu acho que é o que o Ângelo falou, é por não conviver a realidade. Não tem alguém que está presente, vai lá ver a realidade. Realmente é difícil demais. Poxa, eu passei por cada situação, tenho mão queimada, tenho um monte de coisa no corpo que passei por fundição. Não me arrependo de nada. Me trouxe até aqui, me ajudou a chegar onde eu estou. Mas é difícil realmente e falta. Não vai um vereador da cidade, vai lá e fala: você está passando sufoco, vou tentar trazer alguém aqui para ver e tentar te ajudar. Vou aproveitar aqui o gancho. O bom é o seguinte, tá? Na implantação do sistema, o Wagner pode colocar o jaleco e trabalhar dentro da fábrica, entendeu? Pode ficar, se não te faltou o pessoal do forno, ele já toma conta do forno, tratamento térmico, então pode deixar ele dentro da fábrica. Mas a produção, a fundição é um negócio bacana pra cacete. É gostoso demais. Maravilhoso. Eu gosto, cara, eu gosto. Eu acho lindo, cara. Eu acho lindo. Maravilhoso. Eu gosto como nasce o produto, né? Você vê o produto final lá, cara, é muito top, cara. Não resta, nossa, não resta dúvida. É muito bom. Eu já trabalhei em todo tipo que você possa imaginar. Desde uma criação de minhoca até uma cogeração de energia. Negócio maluco. Eu já tive a oportunidade de passar por tudo isso, assim, como visitante, como consultor. Então, cada um tem a sua beleza, né? Eu amo, por exemplo, máquinas. Essas máquinas alemãs, essas fresadoras, essas retíficas, CNC, medidoras, né? tem cada coisa espetacular. Tem, isso aí tem. Cara, Espetacular. Isso você não vê o tempo passar. Então, é o meu mundo, cara. Indústria eu adoro. Falei em tempo passado, vou aproveitar, gostei de uma frase que o Ângelo falou hoje, que você me falou lá. Por que você trabalha, né, hoje? Né? Eu falava de ocupação. Por favor, deixa você falar a sua frase. Já deixa de reflexão aí, tá? A reflexão que você falou é só assim, ó, eu trabalho porque eu gosto do que faço. Nós sempre falamos, entendeu? O Carlão tem mania de falar que eu sou rico, né? De saúde, né? De entusiasmo, eu acho que eu sou mesmo. Mas é assim. Ele falou, eu não trabalho por dinheiro. O dinheiro é importante. Mas o que é mais importante é você trabalhar de fato. Porque o trabalho faz sentido a sua vida, né? Gostei. Faz sentido. O trabalho te promove uma vida assim, muito mais saudável para você. Eu não me vejo sem trabalhar. Mesmo que eu tenha 90 anos, peço para Deus que eu consiga trabalhar sempre. Eu não me preocupo com férias, não me preocupo com... Pode ser depois do expediente, pode ser antes. É o que nós falamos. Eu vou aproveitar e contar aconteceu agora de manhã, eu estive na fundição que meu pai trabalha, né? E meu pai ele fez uma cirurgia na perna, ele tá com um baita feridão na perna ainda, era para estar em casa. E aí as meninas que trabalham lá no administrativo veio pedir, pelo amor de Deus, meu pai tá com 69 anos, e não larga o osso de jeito nenhum, não quer parar, não quer encostar. A gente fala muito que se meu pai parar de trabalhar, dá ruim. E aí as meninas vieram pedir, pelo amor de Deus, para eu amarrar meu pai em casa, porque ele não consegue ficar sem ir lá na fábrica, para pelo menos ver se o que ele vendeu está sendo produzido. E entra justamente na questão do amar, de gostar de fazer. Poxa, você vê meu pai falando de fundição, é gostoso demais. Fala. Nós vamos trazer ele aqui falar disso. Não, tem que trazer. Não tem nada a ver. A vida é essa, cara. Deixa ele trabalhar, deixa ele ir lá. Eu acho assim, cara. O que move a gente, ninguém é né? velho, cara. Ninguém é velho. Todo mundo é todo mundo. Então, sabe, eu não me sinto velho. Eu só sei que eu não sou mais jovem porque eu olho no espelho. Mas se não tivesse espelho, eu era jovem. Porque Mente jovem. porque eu gosto
de tudo que eu sempre gostei, né? Então, é isso, cara. Ótimo, ótimo. Ó, a última pergunta que eu vou fazer para o Ângelo é uma brincadeira com um toquinho de realidade. Ô, Ângelo, você não pensa em dar curso para consultores, não? Porque, até brincando, os consultores nos ajudam muito, né, Carlão? Sim, sim. Até para nortear a gente, o que precisa desenvolver, o que precisa fazer para entregar uma melhor solução para as empresas. Mas, cara, tem muita gente ruim no mercado. A gente encontra uma galera que... Hoje eu vou aproveitar, Nossa. porque eu aprendi muito com o Anjo. O Anjo é um professor meu, essa parte de custo aí, cara, consultoria, cara. Trabalhamos junto um bom tempo, tá? E, cara, eu sou grato a ele por Obrigado. professor desse. Eu aprendi muito. Ó, deixa eu te falar. Eu vejo o povo dando curso na internet. São pessoas simples, que não tem tanto know-how e se dão muito bem. Mas eles têm o que eu não tenho. Que eles acreditam que o que eles ensinam vale a pena. E eu não acredito. Eu tenho experiência, mas é minha. Eu não sei passar isso, botar todo mundo na sala. Não sei se eu tenho paciência para ficar no detalhe, entendeu? E se caso tivesse alguém chegasse e falasse assim, qual que é o pulo do gato? Lógico que eu tenho algumas dicas. Para a gente ganhar dinheiro com o Ângelo. Sim, Porque assim, eu sou bastante eclético, né? Qualquer área da empresa que você quiser discutir, eu já passei. Né? Ou fazendo auditoria, isso é bom demais, isso é ou gratificante. trabalhando mesmo, né? Não Mas é isso. Gente, seria um bate-papo que duraria 3 dias, como eu falei. Nossa, eu acho também, que talvez esse, todos os episódios foram deliciosos, mas esse passou muito mais rápido que os outros. Nossa, eu nem vi também. Voou, cara. O Henrique tá ali balançando a cabeça e ele tá atento a todas as situações e, puxa, é isso mesmo, né? E aí a gente tem uma escola inteira na nossa frente. Ele também agora você pode, no finalzinho, você vem sempre aqui conosco, entendeu? Senta aqui do nosso lado para dar um tchau aqui para finalizar. Mas, mais uma vez, agradecer demais. Você vai voltar a falar com a gente de novo, que nós vamos ter essa conversa aqui. Olha, é muito bom falar com ele. Nossa, é muito demais. Eu é que fico feliz de vocês dar essa oportunidade. Porque a vida da gente é tão corrida e você não tem para quem falar as coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma família. A minha família não sabe o que eu faço. Não sabe. Por quê? Porque nunca parei para falar disso. Vai assistir o podcast agora vai saber. Agora ele vai entender. Agora vai saber. Então, família, assiste. Então é isso. E é muito bom esse papo, porque a gente aprende também. Você acabou de falar, por que você não dá aula? Eu nunca dei aula. Mas quem sabe se eu desse primeiro, eu não ia achar mais uma coisa legal para fazer. Né? Com certeza. Com certeza. Bom, encerrando esse bate-papo, eu queria ficar mais tempo aqui, mas infelizmente a gente tem muita coisa ainda para desenrolar. Logo, logo, a situação da reforma tributária que a gente quer tratar da melhor forma possível, por isso a gente está estudando a melhor forma de apresentar, as pessoas que vão aqui falar com a gente. Então, logo, logo, o tema reforma tributária aqui falando. A gente pede mais uma vez para curtir, para compartilhar. O intuito nosso não é nem ganhar nada com isso, mas levar conhecimento para as pessoas, sim, compartilhar informações que são precisas. Eu volto na questão dos mais jovens, né? Assista esse episódio que faz todo sentido. Eu devia ter falado isso lá no começo, mas assista, né? Veja até o final, porque é muito importante tudo que o Ângelo falou, que o Carlão falou. Conhecimento, né? Assim, para sair na frente, com tudo que está acontecendo, com todas as dificuldades, se você não tiver a informação que nós estamos levando, que muita gente está levando na internet, né? E algumas pessoas não levam a sério, não vai te ajudar a ficar vendo videozinhos inúteis. Isso daqui é conteúdo que vai te ajudar a prosperar. As redes sociais, eu vou virar o microfone aqui, porque o nosso locutor de rede social... Bom, todas Megatron Informática ou Megatron RP, no TikTok, no Instagram, no Facebook, LinkedIn e também no YouTube. E o site também, né, que se quiser conhecer mais sobre a empresa, que é o www.megatronrp.com.br.
Fala bonito. É locutor, cara, é locutor. Tá demais. Palavras finais, Carlão? Agradeço a todo mundo aí, tá? E agradeço o Anjo novamente, o Henrique, o Wagner, para poder fazer parte do nosso podcast. E aqui, Anjo, como você sabe, era um sonho ter um podcast e trazer você aqui, né, conosco. Obrigado, Carlão. Outro sonho, né, realizado aí. Conheço o Carlão há muitos anos e tamo junto. Não, beleza, obrigado. É isso. Pessoal, tamo junto. Pô, agora pode falar que sextou para nós. Bom final de semana, bom descanso. E é isso. Até mais. Até mais.